hoje essa palavra é muito séria e é um desafio. Nós vamos tomar a Santa Ceia do Senhor daqui a pouquinho, amém? E está liberado para todos aqueles que têm consciência. Ah, mas eu não faço parte da Igreja Apostólica Efrata, sou um visitante. Se você entende o que é a Santa Ceia, e se você entende que você não é digno, não é merecedor, é a graça de Deus, é o amor de Jesus Cristo que faz com que você participe deste momento, que você se arrepende dos seus pecados, é para você, tá bom? Porque Jesus vai nos ensinar coisas tremendas. Eu confesso para vocês que eu estava digitando algumas coisas sobre a ministração de hoje, e aí eu percebi que ela tinha ficado longa de novo, e eu falei assim, então deixa guardado no computador e eu não trago, que eu tenho dificuldade. Eu falo para os discípulos, cada um tem uma maneira de ter facilidade em passar a palavra de Deus. Eu não tenho dificuldade de escrever, eu tenho dificuldade em ficar seguindo o esboço que eu escrevi, que os esboços ficam meio longos, e aí eles vão falar assim, nossa, que chato esse cara falando. Eu não quero que você saia assim, eu quero que você saia daqui cheio de vida, eu quero que você entenda a palavra, eu quero que você sinta a palavra de Deus, amém? Então levante as suas mãos e diga assim comigo, Senhor, pode falar que o teu servo ouve, amém? Queremos ouvir a voz de Deus, e é o que eu mais quero também. E é tão complicado para mim que eu não sei por onde começar. Às vezes eu vou para casa, a Elaine fala assim, mas você não pregou? Você não sabe tudo? Eu falo assim, eu não sei tudo não. Eu não sei porque a gente chega à horta com uma coisa na cabeça, aí o Espírito Santo vem falando um montão de coisa e começa a nos dar uma visão. E na ministração de hoje, para mim, é uma ministração muito forte. Principalmente porque nós vamos trabalhar um pouquinho, bem rápido, o Evangelho de Mateus. E Mateus, dos 4 evangelhos, eu estava fazendo aula com os adolescentes na sexta, estava falando para eles, quais são os 4 evangelhos, né? E qual a visão que cada um tem da pessoa de Jesus Cristo, porque eles, discípulos mesmo de Jesus, que andaram com Jesus, nós temos 2 evangelhos, que é o evangelho de Mateus e é o evangelho segundo escreveu João, que são discípulos de Cristo. Lucas não andou com Cristo, mas foi discípulo de Cristo, mas não no tocante ao andar com Cristo fisicamente, mas ele decidiu seguir os passos de Cristo, só que ele tinha um grande exemplo. O grande exemplo para Lucas era quem? Paulo. Ele andava junto com Paulo. Então Lucas, a Bíblia não narra para a gente que ele andou com Jesus. Talvez possa ter ouvido sobre Jesus, né? Mas ele não andou com Jesus. Mas ele andou com Paulo e ele decide escrever o Evangelho de Lucas e decide escrever o livro de Atos também, que é praticamente uma continuidade do Evangelho de Lucas, o livro de Atos. Nós temos também Marcos. Marcos é um evangelho. Só que esse evangelho de Marcos também não andou com Jesus. Marcos, ele andou numa comitiva. Ele andou mais próximo foi de Pedro. E todos esses evangelhos, eles não foram escritos na hora que eles estavam andando ali com Jesus. Por exemplo, o evangelho de Lucas, ele pega as informações, e tinha um primeiro evangelho que se tornou a base para eles, que era o evangelho de Marcos, o primeiro evangelho. E como que eles escreviam isso se eles não andavam com Jesus? Eles começavam a pegar informações das pessoas que andaram com Jesus, eles estavam naquele contexto, amém? E é interessante falar desse evangelho de Mateus e iniciar a ministração talmidins, que talmidim significa discípulos, né? É no plural, talmidim, discípulo, talmidins, discípulos. Pessoas que decidiram andar com Cristo. E no evangelho de Mateus, é justamente um discípulo de Cristo que escreve. Só que nós vamos perceber, do capítulo 4, que Jesus sai do deserto e começa a mostrar o seu ministério, o Mateus não está com ele. Mas Mateus, ele procura escrever para os judeus, mostrando a genealogia de Jesus, mostrando que Jesus, fisicamente, ele é o Messias esperado. Porque para um contexto brasileiro, por exemplo, alguém esperava algum Messias no Brasil? Ninguém espera o Messias no Brasil. Nós não crescemos com esse sentimento de esperar um Messias vir. E toda a história, o desvendar do Antigo Testamento para o Novo Testamento,
se dá numa cultura hebraica, e eles têm essa cultura da vinda de um Messias, só que eles não entendiam o Messias como nós conhecemos hoje. Por isso que tem muitos que ainda esperam o Messias, judeus que não são messiânicos, outros judeus são messiânicos. Amém? Então, junto comigo aqui nas informações, é importante para nós entendermos isso. Por quê? Porque esse homem, Mateus, ele é um coletor de impostos. E ele não era muito amado pelas pessoas que estavam ali à volta dele. Embora fosse um judeu, ele não era um seguidor de Cristo. Até que Jesus passa na coletoria de impostos e ali encontra este homem e diz assim: olha, vem e segue-me. E ele larga tudo. Diga assim: Mateus largou tudo. Ele largou tudo, largou a coletoria de impostos e vai seguir Jesus. E ele, como o outro discípulo João, como Marcos, como Lucas, decidiu escrever. E é isso que eu quero convidar você a participar comigo. Imagine só, você sendo convidado por Jesus. Jesus passando hoje dizendo assim para você: Evelyn, larga tudo e me segue. E a gente vai entrar num contexto de entender que para eles foi abandonar tudo e só andar atrás de Jesus. Agora imaginou, para nós hoje, a gente olha essa situação e fala assim: não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho minha empresa, eu tenho minha família. A gente não sabe muito da história de Mateus, se ele tinha família ou não. O que mais se sabe é da história de Pedro, que Pedro possivelmente tinha uma esposa, tinha uma família, porque ele tinha uma sogra, amém? Então, possivelmente, ele tinha também esposa, tinha filhos. Mas os outros não diz muito da história deles. Fala de Lucas, que era um grego. Então, nós vamos vendo na história que homens largaram tudo e foram andar com Jesus, e vamos pensar que essa história, com fé, eu creio no que eu vou ler. Eu creio na palavra de Deus. Amém? Isso é importante porque senão as pessoas falam: tá vendo? Cada um falou uma coisa de Jesus, nem ele se entende. Não, ele se entende. É que cada um teve uma visão diferente da mesma pessoa. Amém? Esse Mateus, chamado para andar com Jesus, largou tudo e disse: eu vou escrever. Eu vou escrever sobre Jesus. E ele começa antes da história dele, antes do chamado dele. Fico imaginando a história. Uma vez eu tenho esse olhar sobre esse evangelho de Mateus. Uma pessoa que não tinha nada a ver foi chamada por Jesus. E agora ele começa a olhar os passos de Jesus. Como é que Jesus estava andando. E aí o Mateus começa a dizer: olha, ele foi tentado pelo diabo no deserto. E aí ele voltou e começou a chamar os seus discípulos. Eu não era, mas ele chamou os seus discípulos. Eu tenho os relatos. E se você acompanhar um pouquinho, até a gente chegar no capítulo 11, ele contou da história de João Batista, ele contou da história de Jesus, do nascimento de Jesus, falou da tentação de Jesus, e aí Jesus vem chamando os seus discípulos, e aí Jesus para no capítulo 5, e Mateus fica sabendo do sermão do monte. Eu falo que a palavra de Deus tem muita riqueza. Nós temos lá, eu sempre falo isso, para que você seja edificado. Meu interesse não é outro senão que você seja edificado como discípulo de Cristo. É importante tudo isso que eu estou te dizendo, porque você vai entender a mensagem de hoje. Jesus, ele faz o que muitas pessoas faziam ali com outros seguidores. Jesus, por ele fazer muitos milagres, as pessoas começavam a andar do lado dele, quer descobrir. Imagine você sabendo que está passando uma pessoa por onde você está, que essa pessoa cura enfermos, é uma pessoa que faz coisas que você nunca viu na sua vida. E aí o pessoal começa a sondar isso. Multidões começam a seguir Jesus. Aquele que multiplica pães, peixes, leprosos são curados, pessoas que estão com fluxo de sangue sendo curadas também. Então isso impacta as pessoas daquele momento, chama muita atenção.
E é interessante que no capítulo número 5 de Mateus, Jesus ele vê as multidões e aí ele diz o seguinte: sentem-se que eu tenho uma palavra para vocês. Eu tenho algo para dizer para vocês sobre o céu, sobre se relacionar com Deus e sobre me seguir. E o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, é um sermão onde Jesus diz o seguinte: olha, se você quer andar comigo, se você quer ser meu discípulo, você tem que seguir isso aqui, ó. E era costume, quando a gente fala de talmidins, de discípulos, não é uma coisa exclusiva de Jesus, porque os fariseus tinham discípulos, os saduceus tinham discípulos, os doutores da lei tinham discípulos. E para nós também essa leitura de discípulos a gente não está acostumado, mas eles estão acostumados. Então tinha lá uma pessoa que é um mestre da lei, é um fariseu, aí existia o fulano X que andava com ele. E ele era respeitado. Esse homem ele trazia ensinamentos para os discípulos dele, porque o discípulo dele ia ser uma pessoa parecida com ele. E aí, se ele era, por exemplo, um fariseu, ele trazia todas as regras do farisaísmo, ele ensinava da palavra de Deus, ele ensinava como deveria andar, o que é pecado, o que não é pecado. Só que aí Jesus ele pega e assume esse compromisso de dizer o seguinte: olhem para mim, porque vocês vão ser meus discípulos e eu vou ser o mestre de vocês, eu vou ser o rabi de vocês. E o pessoal falou: legal, topamos, um rabi que faz milagres a gente quer. Porque os fariseus tinham as leis dele, e era muito pesada o jugo, as leis que os fariseus traziam. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. E aí as pessoas falam assim, ó, bom, se Jesus é esse cara diferente, aí eu vou andar atrás dele. Porque aí, com certeza, se Jesus ele não se veste como os fariseus, ele não está no meio dos fariseus, então com certeza ele vai ser um cara fácil de andar atrás dele, vai ser um cara simples da gente entender a mensagem dele. Eu topo, eu vou copiar Jesus. Diga assim, vou copiar Jesus. Aí quando o pessoal chega no pé do monte, Jesus diz algumas coisas assim, ó. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, porque o discipulador ensina o seu discípulo. E olha que Jesus começa a dizer: bem-aventurados, felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, a ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Aí Jesus anuncia isso no monte, as pessoas ouvindo aquilo. Só que aí Jesus começa a parar e dizer: vocês não devem julgar as pessoas, vocês devem amar os seus inimigos, vocês não podem ter vida de aparência, você tem que ter uma vida transformada de dentro para fora. Aí o pessoal, eita! Porque enquanto está dizendo aqui, sou feliz, sou feliz, sou feliz, sem entender o que Jesus está fazendo, você não entendeu a proposta. Como a gente não tem tempo de pregar, se eu preguei em 18 ministrações, Mateus 5, 6 e 7, eu não vou conseguir fazer 18 ministrações em um dia só para você. Então entra lá no canal, Apóstolo Adilson Ferreira, e aí você vai ter acesso a essas ministrações, 18 ministrações sobre discipulado, Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Mateus ele olha aquilo e começa a prestar atenção na linha e dizer: nossa, olha o que é ser discípulo de Cristo.
Para o fariseu, uma pessoa não podia carregar um determinado peso, a pessoa não poderia deixar de guardar o sábado, não poderia isso, não poderia aquilo. Falar, puxa, a vida é muito pesada. E aí Jesus pega e diz o seguinte, ó, aquele que se quer pensar, desejar uma mulher que não é a sua, comete com ela adultério. Ou seja, já vem de dentro, passou pela cabeça. Aquele que desejar matar o seu irmão, para Deus é a mesma coisa que se ele tivesse matado. Aí eles falam assim, meu Deus do céu, e agora? Quem vai ficar de pé? Não vai dar esse negócio. E Jesus continua dizendo, venham e sejam meus discípulos. Só que aí o pessoal começa a olhar, bom, os fariseus têm uma lei exterior. Jesus está trazendo uma lei que só de eu pensar, eu já falho. Aí para pecadores o negócio fica moído, sim ou não? Quem já pecou aí? Quem pode levantar a mão e falar, eu já pequei? Aí, ó. Será que Jesus ainda assim nos aceita? Tem certeza? Amém. Amém. E aí o Mateus, ele vai olhando e fala, puxa, enfermos são curados, leprosos são curados, a filha de Jairo, a mulher do fluxo de sangue, quanta coisa linda que Jesus está fazendo. E ele começa a ver os passos de Jesus, ele é chamado por Jesus. Só que quando chega em Mateus capítulo 11, versículo de número 28, Jesus está recebendo os discípulos de João o Batista. E João, ele é precursor de Jesus. Ele vai preparando o caminho para a vinda do reino de Deus. E Jesus traz o reino de Deus e os valores do reino de Deus, que são justamente esses aí que eu estou falando para vocês. Só que aí, Jesus dá o testemunho de João, falando, olha, entre os nascidos de mulher, não existe um cara igual a João Batista. E Jesus, olhando para as pessoas sábias da época que não conseguiam entender o movimento do que Deus estava fazendo, ele glorifica ao Pai e diz uma coisa tremenda. O Senhor escondeu das pessoas sábias e orgulhosas, mas revelou aos seus pequeninos. O Senhor escondeu das pessoas que entendem que são sãs, mas apresentou essa verdade para aqueles que são enfermos. Isso nos faz entender que Jesus, ele sabe muito bem quem é que ele chamou para ser o seu discípulo. Ou seja, você não é novidade para Deus. Você não é novidade para Jesus, amém? Diga para a pessoa ao seu lado, ainda que você fale, você não é novidade para Jesus. E aí Jesus, ele faz o convite. E é em cima desse convite que eu quero trabalhar hoje. Versículo de número 28 do capítulo 11 de Mateus. Mateus 11, 28. Amém? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas como que entender isso daqui rapidamente? Eu consigo olhar que as pessoas estão querendo ser exemplo e viver a plenitude exteriormente como os fariseus. Só que eles acabam entendendo que falham também. Jesus está dizendo aqui, isso cansa. Tentar ser perfeito e agradar as pessoas cansa. Você viver preocupado com o que as pessoas pensam cansa. Você querer ser o que as pessoas querem que você seja para agradar os outros cansa. Você estudar cansa.
tudo que você vai fazer traz cansaço e aflição de espírito. Hoje nós vivemos, por exemplo, uma grande dificuldade para a gente contextualizar. Quem é que muitas vezes não vê, por exemplo, as coisas na internet e se vê muitas vezes obrigados a fazer aquilo? Digo, quantas vezes nós temos um celular que atende uma necessidade, mas aí nós queremos aquele celular melhor ainda. Por quê? Porque disseram que aquele é melhor do que o seu, e você quer ter aquele melhor. Dizem para você que você tem que ser o melhor, que você tem que ter o melhor carro, que você tem que ter a melhor casa, você tem que ter o melhor, você tem que ser o melhor, você tem que ser, você tem que ser, você tem que ser. E quando você vai ver, você já não sabe mais quem você é. Porque você só é aquilo que os outros disseram que você tem que ser. A pessoa, se eu colocasse um sapato quadriculado aqui, ó, roxo com branco, aí você ia dizer assim: nossa, combinou não. Lembra aquele terno dos anos 60? Ele é claro, mas é todo riscadinho assim, colorido, com a gola maior assim. Aí você vai dizer o quê? Não está mais usando isso daí. E se eu quiser usar? Você vai ficar fora da moda. Mas quem disse que tem que ser? A moda ditou. E aquele tênis lá? A gente estava brincando esses dias. Quem está fazendo a marca ganha de graça. Por exemplo, vai a Nike, vai pagar para, por exemplo, sei lá, o Neymar usar a roupa dele, vai patrocinar. Você vai ter que pagar uma nota para usar aquela mesma roupa, sim ou não? E às vezes as pessoas sem condições falam: mas eu tenho que ter aquilo lá, eu tenho que comprar aquele, eu tenho que comprar aquele tênis, eu tenho que comprar aquele relógio, eu tenho que comprar aquela roupa. Você tem por quê? Aí se endivida até o talo, sim ou não? Será que você precisa mesmo? Ou será que a mídia está te influenciando para que você tenha aquilo? Quem está entendendo? É coisa pouca, é que eu estou pegando baixo, irmão. Aí você assiste novela, você assiste outras coisas, você começa a ver na rua, a moda, é aquilo que está usando, eu também tenho que ter, eu também tenho que ter. Eu não estou dizendo que você vai pecar se você quiser ter alguma coisa. Só estou dizendo que a gente peca quando quer ter coisas que nós não temos condições de ter, viver acima das nossas condições, só para poder fazer média com os outros. Só porque os outros disseram que nós temos que fazer, isso traz um peso muito grande. Eu tenho que ser o que o outro definiu, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo outro, e na verdade, quem você é de verdade? Eu estava falando para a Elaine que tem um filme, Star Plus, né, que eu falei, acho que é Star Plus. Assiste lá, entra na internet e procura lá, que fala sobre o regime socialista e o capitalismo. Você fica assustado como muitas vezes nós estamos sendo direcionados por um regime a lutar e a ser e a ter aquilo que muitas vezes nem é tão necessário assim para você. Quem está comigo? Apóstolo, mas não é isso. Vê se não é isso daí que traz a pressão sobre você. Eu não estou falando de estética, quer dizer, eu não estou falando de saúde, estou falando de estética. Por exemplo, quem gosta de envelhecer aí? Ninguém. Não é? Não tem uns cremezinhos caros para melhorar aí a ruga? Não é isso? Aí você pega e vê aquela pessoa, aquele modelo, né? A pessoa da barriga tanquinho, né? Uau! Aquele manequim na loja que não come nem nada. Aí você faz aquela roupa, ficou bonita no manequim. Aí você fala, vou comprar. Aí você coloca em você, não ficou bonito. Aquele ali é o padrão. Então tem que ser aquele padrão. Aí tem gente que fala, tem que ser aquele padrão, porque agora está usando isso. Está usando silicone, agora está usando o aplique do cabelo, agora está usando isso, agora está usando aquilo, agora eu preciso ser aquilo ali. Com coisa que aquilo ali é o que vai fazer você ser feliz. E aí a pessoa se lasca a fazer as coisas ali,
se mata para fazer aquilo, para agradar os outros, para agradar os olhos da pessoa, e se preocupa tanto com a estética. Eu não estou falando questão de saúde, estou falando a estética, porque a saúde tem que se preocupar, que é outra questão. Mas esteticamente, eu tenho que estar bonito para o outro, eu tenho que estar com o meu rosto bonito para o outro. Ah, apóstolo, mas eu vivo disso. Eu sou um influencer. Na igreja a gente não tem. Mas eu tenho que ter a simetria do meu rosto. Eu tenho que ser assim, tenho que ser aquilo outro. Porque é o padrão. É o padrão da foto que você tira para o Instagram. É o padrão da família perfeita. É o padrão da pessoa perfeita. É o padrão do dinheiro. É o padrão da casa. É o padrão do carro. São tantas pressões que você tem que ser, que chega uma hora que você fala assim: cansei. Às vezes, os nossos adolescentes estão sendo tão bombardeados com o que eles têm que ser também. Porque tem um monte de amiguinhos sendo alguma coisa. E acaba influenciando eles. E aí nós vemos que muitos adolescentes estão entrando em depressão. Às vezes as pessoas estão entrando em depressão, estão cansadas, sobrecarregadas, com vontade de desistir, porque tem que ser pessoas perfeitas uns para os outros. Às vezes existem pastores que se cansam, por quê? Porque as suas ovelhas só cobram eles. Às vezes existem pais que se cansam porque os filhos não valorizam. Às vezes as pessoas estão sendo cobradas pela sociedade em tantas coisas. Falam assim: eu estou cansado disso aqui. Eu estou cansado que tem que ser do jeito que as pessoas querem. Quem já sentiu assim? E olha para você e diz assim: já não sei mais quem eu sou. Aí Jesus diz assim: é para você. Vinde a mim, vocês que estão cansados. Vocês estão querendo agradar as pessoas. E agradar as pessoas, viver para agradar as pessoas, não vai dar em bom negócio. Amém? Por só se preocupar com os outros, quem morre é quem? A gente. São os pais que vivem só para os filhos e são assaltados. Assaltados não foi o filho roubou. São assaltados na sua identidade, já não tem mais gosto, já não sabe, já não tem mais nem vontade de viver, só é sugado. Diga assim comigo: eu estou aonde eu me coloquei. Amém? Seus filhos não têm que te sugar, você não tem que sugar outra pessoa, você tem que pensar em quem você é, você olhar para dentro de você, quais são os seus valores, quem você é de verdade. Tirar essa armadura toda, tirar toda essa aparência e realmente falar quem eu sou. E vou te dizer que quando você parar para fazer algumas análises, você vai ficar assustado que você já não é mais quem você gostaria de ser. Aí você pergunta para o outro que te domina quem é você. Ele vai dizer: você é isso aqui, ó. Quem está entendendo, diga misericórdia. Aí ele diz, versículo 29: tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você está aprendendo de alguém, e essa pessoa se sente decepcionada com você, pode ser que ela te abandone. Quando você deixa de suprir a expectativa de uma pessoa, essa pessoa te deixa de lado. Quando você falha com alguém, essa pessoa pode deixar de lado. E é isso maravilhoso de Jesus Cristo. Ele disse: pode vir a mim, porque eu não desisto de você, ainda que você falhe. Aprenda de mim que eu sou manso. Aprenda de mim que eu entendo você. Eu te compreendo quando você não consegue dar o valor que você gostaria. Eu conheço você e eu continuo te amando. Você vai falhar, você não é a pessoa perfeita, mas ainda assim eu continuo te amando. Vem, aprenda de mim. Quando você falhar, eu não vou deixar de estender as mãos para você. Quando você se sentir fraco, eu não te abandono, eu vou te fortalecer. Quando eu ensinar para você e você errar, eu vou te ensinar de novo, mas eu não desisto de você. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo para mim e para você: venham a mim. Aí às vezes as pessoas vão até a religião, as pessoas vão até a igreja. Você está na igreja hoje, isso não é errado. Você está ouvindo a palavra de um pastor, isso também não é errado. O grande problema é quando você só vem até a mim, eu não vou estar do seu lado todos os dias.
O grande problema é quando a sua Bíblia fica na igreja e você não vai até as Escrituras. O grande problema é quando nós deixamos Jesus na igreja e vamos embora sem Ele e dizendo: eu fui na igreja, eu ouvi o pastor falar, eu ouvi ele pregando a palavra, mas isso não trouxe transformação na sua vida. Por quê? Porque você só ouviu, você foi até a igreja. Aí às vezes o pastor falha, às vezes o irmão falha, mas Jesus nunca falha. Aí as pessoas dizem: eu não quero mais saber da igreja. Por quê? Porque aquele líder falhou, porque aquela pessoa errou. Mas Jesus não disse para você ir até ela, Jesus disse para você ir até Ele. O endereço é Jesus, é você ir até Jesus, não é até o irmão. Apóstolo, mas eu gosto de ouvir a palavra que você está pregando, eu gosto da irmã Maria, eu gosto da Evelyn, eu gosto da Fátima, eu gosto do André. Esse não é o problema, irmão, é você apoiar a sua fé nessas pessoas, porque somos seres humanos também. Mas quando estamos apoiados em Jesus, não importa o que aconteça à volta, o meu olhar está fixo em Jesus. Quando as pessoas dizem assim: você não é o que eu queria que você fosse, você não precisa se desesperar. Você só pergunta: Jesus, eu estou sendo o que o Senhor quer? Porque aquela pessoa, ela quer dominar você, ela quer que você seja do jeito dela. A religião quer que você faça as coisas que ela quer. Você tem que jejuar, você tem que fazer, você tem que fazer aquilo. Você tem que fazer o que a Bíblia diz. Você não pode colocar aquela roupa, você não pode pintar seu cabelo, você não pode colocar o seu brinco. Isso é coisa de religião. Jesus diz: viva em santidade. É diferente. Não, eu não vou mais para a igreja. Por quê? Porque lá o pastor disse que eu tenho que usar roupa assim, eu tenho que cortar o cabelo assado. E a Bíblia diz que quando a gente morrer, os nossos cabelos vão virar ouro. Porque Jesus, Deus conta até os cabelos. Ainda bem que o meu ele não tem muito trabalho, né? Para com isso. Porque isso. Porque aquela roupa. Moda! Costume! Mas tem que andar com chapéu, tem que andar sem chapéu. Eu estava pensando em ver se desenvolve um chapéu bonitinho para me usar, porque no frio a careca é terrível, irmão. Você sente aquele ventinho assim, fala: Jesus, coloca a touquinha. Você acha que Jesus está preocupado com o nosso cabelo, com a cor dos nossos olhos? Ou se você tem 30, 40, 50 anos, se você puxou sua cara ou não? Você acha que Jesus está preocupado com a sua pele, com as suas vestes? Isso é coisa do homem. Jesus está preocupado com o seu coração. E Ele está dizendo: se você continuar nessa pegada, você vai entrar em depressão, você vai ficar doente. Você vai ficar doente. Porque a irmã vai dizer assim: nossa, não sei como é que ela usa essa roupa. Não é? Aí você vai ficar: com a minha roupa, o que está acontecendo? É que não combinou. O problema é teu. Você está se sentindo bem? Você acha que Jesus está aqui olhando para você? Você está com chapéu, sem chapéu? Se você está vestido com ordem e decência, é isso que importa. Mas não combinou. Não combinou, o problema é teu. Se não gostou, eu estou feliz. Sim ou não? Você precisa estar bem com você. Tem gente que deixa de viver por causa da religião. Olha, você está fazendo jejum? Não, estou fazendo jejum. Não, mas faz mais jejum, hein? Aí a pessoa faz jejum e fica falando mal da vida dos outros. O que resolve? Eu não esqueço. Sempre quando eu falo disso, eu me lembro de uma pessoa que era mó barato. A gente trabalhava junto e de manhã ela dizia: estou de jejum. Aí tudo bem. Eu sabia que era cristão também. Ela era de uma determinada igreja, que eu não falo o nome. E aí ela falava: estou de jejum hoje. Aí ela pegava e colocava o louvor dela 8 e pouco da manhã. Aí era a época que ela cuidava de folha de pagamento. Aí quando chegava, por exemplo, o dia 30, dia 1º que o pessoal ia receber, aí vinha faltando alguma horinha extra, né? Aí chegava assim: fulana, você não anotou aí minha hora extra? Aí começava a vir o pessoal, ela começava a ficar irada, irmão. Aí ela soltava um monte de palavrão. Vocês não estão vendo que eu estou de jejum? Seus filhos do diabo. E não sei o que. Ela falava assim: Nadius, eu estou de jejum, esses filhos do inimigo vêm tudo me tirar do sério aqui. Aí eu dou risada.
Do que está valendo o seu jejum? É esse o jejum que Deus espera da gente? Que a gente fique triste por um dia, com aquela cara do urso do pica-pau pedindo comida e falando: eu estou passando mal, me dá uma comidinha. Olha, eu estou de jejum. É isso que Jesus está esperando da gente? A palavra de Deus diz que o jejum verdadeiro para Deus é que você abandone o pecado, é que você ame o seu amigo, estenda as mãos às pessoas que precisa de você. Isso é jejum agradável a Deus. Amém? Ai, mas não, mas a religião ela ensina que você tem que jejuar. Aí você jejua e fica assim, ó. Você tem, irmão, estou quase caindo. Estou de jejum. Mas não está mudando você. Quem está entendendo? A religião fica: ai, misericórdia, a roupa daquela irmã. Isso é a religião. Jesus, ele olha o coração das pessoas. Jesus, ele sabe o que as pessoas passam. Às vezes as pessoas falam assim: tá vendo, também estava na igreja, caiu, não está com Deus. E Jesus fala assim: não, eu sou aquele que te levanta. Você caiu, eu te levanto. A religião joga pedra. A religião pega a prostituta e diz assim: vamos apedrejar ela. E Jesus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Como a religião judia da gente, sim ou não? E Jesus está dizendo: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Diga assim: me alivia, Jesus. Amém. Cansado. Só que ele diz: eu tenho um ensino para vocês, eu tenho um jugo também para vocês. Ah, não vou ficar sem lei? Não, mas a minha lei é do amor. A minha lei é diferente. Vem aqui estar comigo. Carreguem a minha canga, carreguem o meu jugo. Você precisa colocar um jugo sobre você, só que esse vai ser suave. Por quê? Porque eu vou estar junto de você. Eu vou junto com você. Você não vai sozinho. Eu vou junto com você. É a presença de Jesus que faz com que os cargos sejam mais leves. É a presença de Jesus que nos fortalece. É a presença de Jesus que faz com que a gente não desista. Por quê? Porque Ele não desiste da gente. Ele é manso. O fardo dele é leve. O que é uma pessoa mansa? É aquela que ensina com amor e com paciência. Como Jesus ama a gente, Ele vai ensinando com paciência. A gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo com Cristo. E um dia a gente se torna pessoa madura. Você não vai mais continuar errando como você errou, porque você vai amadurecer. É normal de uma criança cair, é normal de uma criança fazer coisas na limitação dela, mas um dia aquela criança cresce, amém? E aí ela para com aqueles erros, agora ela tem uma vida diferente, agora ela consegue ficar de pé, agora ela não cai por qualquer coisa, agora ela te respeita mais, agora ela vai tendo maturidade. É assim a nossa vida espiritual. Por isso Jesus não decide da gente. Às vezes a gente vai tropeçando, nós não conhecemos os nossos sentimentos, mas Ele disse: venham a mim. Pedro dizia: eu vim e estou disposto a dar a minha vida pelo Senhor. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: não, Pedro, você ainda é criança. E aquilo que a gente olha na história e fala: como deve ter sido grande a tristeza de Pedro. Pedro deserdou, ele falou assim: eu não tenho parte com Jesus. Negou Jesus, o galo cantou, mas Jesus disse: eu já orei por você. Eu não desisti de você, Pedrão. E Jesus restaura a vida de Pedro. Pedro não sabia como ele era anão espiritualmente. Ele achava que ele era gigante. Deixa eu falar uma coisa para você: derrotar gigantes fora não é tão difícil. Difícil é derrotar os gigantes dentro de nós. As acusações do diabo. É às vezes aquelas vezes que a gente não acerta. É aquelas vezes que a gente olha e fala assim: não sou digno. São esses momentos que são gigantes que se levantam contra nós também.
E nesses momentos nós precisamos desfrutar do quê? Da graça de Deus. Por que Jesus disse: venham a mim, porque eu vou consolar vocês? Por que Jesus disse: venham a mim, porque vocês vão aprender e eu não vou desistir de vocês? É porque a minha graça vai sustentar cada um de vocês. Quando você cair, quando você tropeçar, a minha mão vai estar lá para te levantar e eu não vou desistir de você. Ser discípulo de Cristo, a gente para e pergunta: Jesus, você tem certeza? Você ainda me aceita como seu discípulo? Ele vai dizer: com certeza, eu te aceito como meu discípulo. Mas o que eu devo fazer, Senhor? Siga os meus passos. Hoje eu quero convidar você com essa palavra a desfazer da sua mente todo mito, todo segmento de religião, todo costume, todos os dogmas, e dizer: dessa vez eu vou até Jesus e o que Ele disser eu vou fazer. Eu vou olhar para as Escrituras. As Escrituras têm muito ensinamento. A palavra Deus, Ele não vai ser contrário à palavra dele. Ele tem uma palavra para você, Ele tem uma lei para você, Ele tem uma regra para você, mas Ele vai te ajudar a cumprir essas regras, a cumprir essas leis. E quando você se sentir fraco, Ele vai te fortalecer. Ele não vai parar, Ele não vai deixar de investir em vocês. A única coisa que Ele diz para mim e para você é: venha a mim e siga-me, siga os meus passos. Jesus está dizendo para mim e para você: o maior desafio para qualquer ser humano, nos passos de Jesus, o que Ele faria nas áreas da tua vida, como Ele agiria. Você quer ver como que é ser discípulo de Cristo? Ser discípulo é ser cristão. Ser cristão é seguir os passos de Cristo. Aí é o nosso desafio. Você vai olhar para Jesus e falar o seguinte: Jesus, como o Senhor resolveria isso daqui, ó? Você vai ficar decepcionado com você e você vai copiar quem? Jesus. Se eu, como ser humano, tenho desejo de odiar a Evelyn, eu odeio a Evelyn. Mentira, tá, Evelyn? Eu amo você, eu amo seu marido, eu amo sua família. Aí você vai perguntar para quem, como é que deveria ser o seu sentimento pela Evelyn? Para quem? Vamos, gente, agora vocês têm que estar animados também, né? Por favor, né? Você vai perguntar para quem? Jesus, eu quero fuzilar a Evelyn. Odio muito. O que o Senhor faria no meu lugar? O que Jesus faria? Amaria? Diga bem forte, então. Então o que eu vou fazer? Vou ter que te amar, Evelyn. Vou ter que amar vocês, Fábio. A Fátima falhou comigo. Terrível, foi feio sua falha, hein, Fátima? Foi feio. Eu sei, por trás desses óculos escuros, você está bem de olho em mim. Senhor, olha lá, ela falhou feio. Não quero mais saber dela. O que o Senhor faria? Amaria e perdoaria e continuaria estendendo as mãos. A irmã Maria falhou feio comigo, virou minha inimiga, minha mãe. Mentira. O que você faz? Ame. Se ela precisar ir chamar você, fala assim: estou aqui, o que foi? Isso é coisa que ser humano quer, gente? Não é. Olha, apareceu isso aqui, eu tenho a oportunidade de roubar e ninguém viu. Jesus faria? Sim ou não? Então não vou roubar. Mas eu gosto. Não vai. O problema não é o que sente, o problema é aquilo que pratica. Jesus está dizendo: diante de Deus, o que vocês sentiram, Deus viu. Diga para o irmão assim: ninguém viu. Deus viu, hein? Deus viu, hein? Mas você não trouxe a luz. Você matou a sua carne. Você venceu
a sua carne. Amém? Aí diz, não queria sentir, só porque eu sinto também vou desistir. Esse é o grande problema para a sociedade hoje, que é porque sinto o desejo disso, Deus me ama e me compreende, eu posso fazer o que eu quiser. Eu sinto, não pratico. Desejo, mas não faço. Miserável homem que sou, Paulo disse. Aquilo que tanto quero, não faço. E aquilo que faço muitas vezes não é o que eu quero. Essa constante luta. E dizer, Senhor, tá bom. Eu entendi o desafio. Eu vou ter que analisar a vida aos seus passos. Afinal de contas, eu quero copiar a Cristo. Isso é o que significa Talmidim, discípulo de Cristo. Andar nos passos de Jesus. O que é mais fácil? Vir à igreja ou andar nos passos de Jesus? O que é mais fácil? É difícil, é um desafio andar nos passos de Jesus? Por isso que você pode encher uma igreja de gente, mas de poucos verdadeiros discípulos de Cristo. Aí Jesus mesmo diz o seguinte, que naquele grande dia chegarão para mim e dirão, mas Senhor, nós não fizemos isso em teu nome, não fizemos isso, não fizemos aquilo. Vocês nunca tiveram parte comigo, vocês nunca foram meus, mas eu fui na igreja, eu estava lá quando o apóstolo pregou, eu tomei Santa Ceia, eu fiz isso, fiz aquilo. E religioso, diga para o irmão do lado, religioso. Ser discípulo de Cristo. Eu confesso que às vezes eu analiso, olhando para a palavra de Deus, esse desafio, e vejo que às vezes nós finalizamos esse mês a treliça e a videira, e podemos nos tornar uma igreja preguiçosa e cristãos preguiçosos, ovelhas obesas espiritualmente, gente preguiçosa. Diga assim comigo, gente preguiçosa. Pergunta para o irmão do seu lado, você é preguiçoso, irmão? Aí talvez ele olhe para você assim, eu não. Quer ver que eu te provo? Você tem preguiça? Mesmo vindo na igreja? Ao que se resume você servir a Cristo? Vou na igreja, eu passo o pano porque me mandaram, é aquilo que eu passo o pano. E tá bom demais. Já estou fazendo muito. O que você faz? Eu canto no louvor, já estou fazendo muito. Eu toco no louvor, eu faço isso. Preguiçoso. E o copo no chão? Eu não pego, por quê? Não é da minha área. Aí, eu já faço minha parte na igreja. Eu vou lá, eu oferto. Eu já faço minha parte na igreja. Eu já canto. Eu já faço minha parte na igreja. Eu já lidero louvor. Eu já lidero diaconato. Eu já prego a palavra. Já está bom. Preguiçoso. É só disso que tem? É só isso que tem para fazer? Tem um montão de coisas. E uma das maiores coisas que precisa não é que você seja um trabalhador de videira, da treliça. É que você seja videira na vida de alguém. É quando você não está no louvor, você não está dançando, você não está cantando, você não está no diaconato. Eu não estou falando nada para ninguém, estou usando trabalhadores da videira, porque eu também sou um trabalhador da videira aqui, amém? Sou um trabalhador da treliça. Mas o que é ser videira? É quando você vê os necessitados e você estende as mãos para ele. Você vai atrás das pessoas que precisam ouvir a palavra, porque senão nós nos tornamos crentes gordos, obesos espiritualmente. Viemos aqui, nossa, eu vou lá no domingo na igreja, comi, e depois vai embora, não transborda na vida de ninguém, não mostra para ninguém o que é ser discípulo de Cristo. Você se tornou um cantador, você se tornou um limpador da igreja. O adorador é diferente, ele leva a adoração lá para fora, ele leva a adoração onde ele passa. Ele se encontrou com Cristo, e quando ele vê uma pessoa, fala assim, eu preciso apresentar Cristo para você. Eu tive um encontro com ele, que ele transformou a minha vida. E o que é que Jesus transformou na sua vida? Eu estava lá fora, agora estou aqui dentro. Isso não é transformação, isso é alocar você em lugar diferente. Só isso. Transformação vem de dentro para
fora. É importante. A gente tinha vamos supor, usava vestes que não condizia com a pureza, que não condizia com santidade, e a gente transformou e colocou uma veste que é comportadinha, bonitinha. Sim, isso é importante. Sim ou não? Ordem e decência. Ok, fechado. Agora, é só isso? Continua mentiroso, continua fazendo as mesmas besteiras que antigamente, continua fazendo falcatrua. Que transformação houve na sua vida? Não dá para ser discípulo de Cristo assim. Para ser discípulo de Cristo é transformar de dentro para fora. Que Deus nos desperte para que não sejamos somente trabalhadores de treliça. Mas apóstolo, é só o que eu posso oferecer. Você pode ser muito melhor. Porque, apóstolo, é por isso que eu estou pedindo a conta hoje do meu trabalho. Estou socando o pé na minha mulher, no meu marido, largando meus filhos, tudo. Agora eu vou ficar enfiado dentro da igreja. Isso foi o que eu disse? É isso que a palavra de Deus disse? Não. Todos esses lugares que você está pensando em jogar fora é o lugar que você tem que estar. E lá você mostrar que é cristão. Essa que é a parte difícil. Não é largar o emprego, é continuar no emprego mostrando o caráter cristão. Não é largar a família para servir a Deus, é servir a Deus cuidando da sua família. Amém? Afinal de contas, é uma que você construiu. Sim ou não? Bucha de uma maneira brincando de dizer, né? Alguém te obrigou a casar com a pessoa que você casou? Casou porque quis. Sim ou não? Não, você não sabe. O meu sogro estava lá com 38 na mão, com uma 12. Oh, tadinho de você. Foi forçado, mas está aí, né? Você se colocou. Você teve seus filhos, você constituiu sua família. Segura a bronca. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Apóstolo, mas essas partes são as partes difíceis. Por isso que Jesus disse: nenhum de vocês tem condições de ir para a cruz. Eu vou no lugar de vocês. Amém? Eu vou no lugar de vocês. Existem muitas pessoas que falam assim, mais secularmente, dentro da igreja não, mas Jesus não precisava ter morrido. Por quê? Você teria condições de ser perfeito para Deus? Eu tinha. Não teria. Nenhum de nós aqui, eu não tenho o direito de pregar uma palavra dessa e me achar melhor do que vocês. E ninguém tem direito de olhar um para o outro e dizer eu sou melhor do que aquele irmão, por qualquer motivo que seja. Porque Jesus disse: vocês são meus discípulos, vocês estão tudo abaixo da palavra, e a palavra é um peso esmagador sobre vocês. Todos vocês estão condenados pelo peso da palavra. Mas segura aí, que eu vou ali subir na cruz, entregar minha vida ao Pai. Ele perdoará vocês pelo meu sangue derramado lá na cruz. E aí vocês serão os meus discípulos e vão me seguir. Vocês vão seguir o mesmo passo, porque sem mim nada podeis fazer. Se coloca de pé em nome de Jesus. É isso. O discipulado com Cristo. Eu não volto atrás. Eu continuo na mesma pegada. Por quê? Não fui eu que subi na cruz. Ele subiu por mim. E agora ele diz para nós: abra mão de tudo. Coloca a tua carninha lá na cruz comigo. Arrependa-se dos seus pecados e receba perdão. Arrependa-se e receba perdão, porque eu sou convosco. Eu estarei com vocês. Eu não desistirei de nenhum de vocês. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração, irmão? A ceia é para esse tipo de gente. E esse tipo de gente sou eu. Pessoa que falha, pessoa que não é perfeita. E se eu vou desistir por causa da minha imperfeição,
eu não estaria aqui pregando a palavra para você. Todas as vezes que nós tomamos a ceia, nós anunciamos justamente isso. Quando Paulo diz que nós devemos fazer discernimento da ceia, é entender isso. A gente não toma a ceia assim, ó. A gente toma a ceia assim, ó. A gente não toma a ceia de peito estufado, dizendo sou digno. A gente toma a ceia com a cabeça bem baixa, dizendo eu não sou digno. Eu não sou digno, como Pedro disse, de desatar. João disse, eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés daquele que vem logo depois de mim. Ele tem fogo. Ele batizará com o Espírito Santo. Ele tem. Eu não. Eu não sou digno de sequer. Isso é coisa de escravo. Não sou digno de tirar as sandálias dos pés dele. E Jesus diz: ele foi o maior dos homens nascido entre as mulheres. Mas qualquer um que se fizer como uma criança e aprender a crescer comigo, na minha presença, vivendo a minha palavra, recebendo do meu perdão, recebendo do meu Espírito, declarando que é humilde, declarando e agindo e vivendo como uma pessoa humilde, que não tem nada para oferecer para Deus, este será chamado grande no reino dos céus. Você quer ser grande ou você quer ser pequeno? Quem quer ser grande tem que ser o quê? Quem quer ser grande tem que ser pequeno. Amém? Eu não preciso de lugares altos. O lugar mais alto são os pés do Senhor. Senhor, eu reconheço a minha pequenez. O Senhor ainda me aceita como discípulo? Tenho certeza que Jesus, pela palavra, Ele diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu aceito vocês sim. Eu vou tirar esse cargo das costas de vocês. Não importa quantos seguidores você tem, não importa qual é a sua idade, não importa as suas condições, o que importa é que você diga: eu vou seguir os passos de Jesus. Esse é o desafio para mim e para você. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Vamos orar neste momento. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, para que nada te distraia à sua volta. É o seu momento com Deus, de olhar para a tua vida, reconhecer os teus pecados, reconhecer as suas falhas, reconhecer quem você é e realmente assumir um posicionamento de dizer: Senhor, eu quero ser um discípulo teu, eu quero seguir os teus passos. Espírito Santo de Deus, a primeira coisa que eu digo: se o Senhor não nos ajudar, Espírito Santo, nós não conseguiremos. Vem nos ajudar, Senhor, nesta manhã. Vem nos encher, sim, da Tua presença. Senhor, meu Deus, vem perdoar os nossos pecados mais uma vez e nos dar a oportunidade de viver uma nova vida, uma nova história, Senhor. Pai, que cada vida que aqui está possa receber esta palavra em seus corações e realmente assumir: eu vou ser um discípulo de Cristo, eu vou andar nos passos de Jesus. Perdoa-nos, Senhor, porque temos falhado e possivelmente falharemos na caminhada. Senhor, restaura a nossa vida, como o Senhor restaurou a vida de Pedro, como restaurou a vida de todos os seus servos, Senhor, e nos fortalece, nos faz, Senhor meu Deus, amadurecer em nome de Jesus Cristo, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Quem está disposto a ser discípulo de Cristo, dá um glória a Deus. Esse é o nosso desafio. Este mês nós vamos trabalhar alguns domingos sobre isso, sobre ser discípulo de Cristo. Mas eu quero muito iniciar este domingo ceando com cada um dos discípulos. Ele, antes de ser entregue naquela cruz, ele celebrou. Ou seja, os discípulos não estavam perfeitos. Ele disse: eu estou amando vocês, subindo na cruz no lugar de vocês. Depois, vocês vão ser cheios do meu Espírito e vocês vão conseguir vencer muito mais.
Amém?